Shalom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E não esqueçam de todos, né? Todos, inscritos e os que vão se inscrever agora, de deixar o like para alcançar mais pessoas, beleza? Pentecostes, Shavuot, qual que é o correto? Essas festas têm relação? É a mesma coisa? São completamente distintas? Quais são as diferenças e quais são as conexões? Tudo isso eu quero explicar para você nesse vídeo aqui. Então fica até o final que você vai entender tudo sobre essa celebração. Shavuot significa semanas em hebraico. Está relacionado ao 50º dia da contagem de Sefirat HaOmer, que vai de Pessa a Shavuot. Então, essas 7 semanas, esses 49 dias, no 50º é Shavuot. Então, 50 dias depois de Pessa. Em grego, nós falamos Pentecoste, porque Pentecostes em grego está associado a 50º. Então, primeira coisa, Pentecostes e Shavuot é a mesma coisa. Um em hebraico e outro em grego, mas é a mesma festa, a mesma celebração. Shavuot também é chamado Yom HaBikurim, que significa Dia dos Primeiros Frutos. Shavuot também é uma das 3 principais festas do Eterno, que são as 3 ligadas à peregrinação, conforme está escrito em Devarim, ou Deuteronômio, capítulo 16, verso 16, que diz o seguinte: 3 vezes ao ano, todos os seus homens se aparecerão diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher. Na festa dos pães ázimos, que nós chamamos de Hag Matzot, mas a gente também chama de Pessa. É como um elogio. A Torá vai chamar de Hag Matzot e nós vamos chamar de Pessa. Então, é essa festividade. Segundo, a festa das semanas, Shavuot, e a festa dos tabernáculos, que nós chamamos em hebraico de Sukkot. Então, essas 3 festas estão conectadas às peregrinações de Israel e elas são extremamente importantes dentro do contexto bíblico e automaticamente dentro do contexto judaico. Então, durante Pessa e Shavuot, nessas 7 semanas, os israelitas eles começaram a se purificar, se santificar para a outorga da Torá, porque Shavuot marca a Matan Torá, a entrega, a outorga da Torá. Em Atos capítulo 1, nós vamos ver que Jesus, Yeshua, ele dá uma ordem aos seus talmidim, ele dá uma ordem aos seus discípulos que não saiam de Jerusalém até que chegue Shavuot. Por quê? Porque essa é uma festa de Shalosh Regalim, que é uma festa de peregrinação, e porque Jerusalém era o ponto de encontro, onde estava o templo. Então, os judeus, israelitas, de toda a nação e de outras nações também, porque eles estavam espalhados já nessa época, vinham a Jerusalém para comemorar Shavuot e para cumprir o que estava em Deuteronômio capítulo 16, verso 16, que a gente acabou de ler. Então, era uma dica de Jesus, era uma dica de Yeshua. Não era uma festa qualquer e não era um dia qualquer que o Eterno derramaria o seu Espírito. Quando nós conhecemos o calendário hebraico, né, o calendário bíblico, nós percebemos esse nuance, que o Eterno é muito preciso. E a manifestação de Yeshua, a messianidade dele também está muito ligada ao calendário. Por isso que nós cremos que Yeshua é o Mashiach de Israel. Então, da mesma forma que ele entrega a sua vida em Pessa, agora o Espírito seria otorgado em Shavuot. E essa conexão é uma coisa que eu quero trazer para você, é o objetivo desse vídeo, para que você consiga entender qual é esses paralelos que unem Atos capítulo 2 de Números, né, de Bamidbar capítulo 19 e capítulo 20. Quando Lucas escreveu, ele relatou Atos 2, melhor, o livro de Atos, mais especificamente, os capítulos 1 e 2, ele estava em mente justamente o que acontecia no Sinai. Por quê? Porque nós vemos conexões muito preciosas que ele faz questão de escrever. A primeira coisa é o som. Lá em Êxodo capítulo 20, verso 18, vai dizer que os sons de trovões estavam cobrindo todo o Sinai e de uma forma que os israelitas ouviram. Atos capítulo 2 vai dizer algo muito semelhante, que é ouvido do céu um som, né? Ouvido um som como de um vento muito forte. Vamos até ler esse versículo para que nós possamos ir traçando. Atos 2, 1 ao 3 diz assim: ao cumprir-se o dia de Shavuot, ou Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio dos céus um som como de um vento impetuoso. Então, da mesma forma que estavam todos os israelitas reunidos no Sinai, agora estavam todos esses que criam que Yeshua era o Mashiach reunidos no mesmo lugar.
E da mesma maneira que houve-se o som de trovões no Sinai, houve-se um som de um vento muito forte ali em Atos. E encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. O mesmo fogo de Atos é o mesmo fogo de Êxodo, porque também está escrito que apareceu, teve essa manifestação. E sobre as línguas estranhas, em que Atos diz que cada judeu pôde ouvir na sua língua materna, ou seja, judeus etíopes ouviram na sua língua materna, judeus da Pérsia, a mesma coisa. Então todos os israelitas que estavam ali, todos os judeus que estavam ali para comemorar Shavuot, ouviu em sua própria língua materna. E tem um Midrash, Shemot Rabbah, fala sobre Êxodo 20 o seguinte: uma voz foi dividida em 7 e elas foram divididas em 70 línguas. Então, a mesma manifestação que houve em Atos 2, nós vemos esse paralelo com Números capítulo 19 e verso 20. E o último ponto que eu quero trazer nesse vídeo, porque de fato são vários, há muito que discutir sobre isso, é o contrato de casamento, que nós chamamos em hebraico de ketubá. Esse contrato de casamento, ele foi dado ao povo de Israel em tábuas de pedra, lá no Monte Sinai, conforme está relatado nesse capítulo, né, em Êxodo e também em Números. E quando nós vemos em Atos 2, nós vemos uma elevação dessa ketubá, desse contrato de casamento, cumprindo-se assim a profecia de Jeremias, que inclusive é também relatada pelo autor da carta aos Hebreus, em que o Eterno ele vai dizer que a sua lei, a sua Torá, a mesma Torá, agora seria registrada na mente daqueles que recebem o Espírito de Deus, então seria registrada na mente e escrita no mais íntimo dos corações. Então, da mesma forma que se confirma a aliança lá no Sinai, através das tábuas de pedra, agora se confirma a aliança ali em Atos capítulo 2, por meio do Ruach HaKodesh, do Espírito de Deus, que é a nossa marca da promessa. Então, nós vemos vários tópicos conectando aqui Shavuot, Pentecostes, o som, o fogo, as línguas estranhas e a ketubá, contrato de casamento. Então, a Torá, outrora em tábuas de pedra, agora estaria inscrita, registrada no mais íntimo do coração do homem por meio do Espírito de Deus. É incrível pensar que todo judeu, ele sabe exatamente o que aconteceu em Shavuot, mas de alguma maneira isso é oculto aos cristãos. Por outro lado, todos os cristãos conhecem a história de Pentecostes, mesmo que não saibam que é em Shavuot, que isso tem tudo a ver com o Sinai, mas conhece, sabe? E os judeus que não têm o testemunho de Yeshua, ou melhor, não creem que Yeshua é o Mashiach de Israel, fica oculto a eles essa outorga do Espírito de Deus. É bom registrar isso porque nem todo judeu crê que Yeshua não é o Mashiach. Existem muitos judeus, muitos do nosso povo que creem que Yeshua é sim o Mashiach de Israel. E essas conexões que nós vemos em Atos e também vemos ali nos livros da Torá, nos mostra o quanto que nós temos mais coisas que nos aproximam do que coisas que nos dividem. A nossa fé tem um elo muito maior do que as nossas diferenças. E é muito importante a gente ter essa consciência de que nós precisamos um dos outros. E o que eu quero dizer é que a revelação completa, a revelação do plano de Deus para a humanidade, ela só pode ser vista de forma mais clara quando nós unimos todo esse conhecimento. Então, se você é cristão, eu quero convidar você a conhecer mais da raiz judaica da fé que você professa, do Jesus judeu, Yeshua, cujos discípulos também eram judeus, porque Yeshua vai voltar, ele vai vir a segunda vez como o leão da tribo de Judá. Então, ele vai vir como um judeu. É muito importante nós entendermos a cultura para entendermos as escrituras. E se você é um judeu e não acredita que Yeshua é o Mashiach, eu só peço a uma oportunidade para que eu possa te apresentar o verdadeiro Yeshua, o Yeshua judeu. O Mashiach diz Israel, ok? Então, seja judeu ou seja cristão, não esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, ok? Comenta também, curta, compartilhe e me acompanhe também
no Instagram, onde eu compartilho também bastante conteúdos como esse, de hebraico bíblico, tradição judaica. E eu te vejo no próximo vídeo. Para encerrar, Hag Shavuot Sameach, né? Que nós possamos ter uma festividade Shavuot muito especial, muito elevada, experimentando cada vez mais de Torá e cada vez mais do preencher da revelação do Ruach HaKodesh. Até mais, Shalom Lehitraot.